Então, pessoal, vou responder aqui rapidinho um vídeo, tá? Do irmão que comentou agora há pouquinho aqui no canal, num vídeo que eu fiz já tem um tempinho sobre reformados e presbiterianos. A Cíntia de Souza. Muito obrigado pelo comentário, incentivo, que a irmã tanto se inscreveu no canal, como também aproveita os demais conteúdos que temos aqui, que são muito importantes e instrutivos, tá? Ela fala bem assim: sou batizada na CBB, no caso, Congregação Cristã do Brasil, certo? Porém, meu batismo foi batismo mesmo. Muito bem. Eu não fui sem entender. Busquei a Deus por muito tempo. Li as escrituras sobre batismo para saber o que realmente era. Só que saí de lá. E gostaria de saber se posso tomar a Santa Ceia nessas igrejas reformadas, mesmo sendo batizada em outra denominação. Então, eu vou ser direto, minha irmã, com relação ao entendimento disso, se pode ou não, tá? Porque, primeiro eu vou falar sobre o princípio, mas também não posso garantir que em cada comunidade reformada a prática será a mesma, certo? Primeira questão importante: quem abre a mesa do Senhor, não é, para que os membros ceiem, participem da Santa Ceia nesse sentido, são os presbíteros da igreja, certo? Porque a igreja reformada tem esse sistema de governo. A igreja é governada por presbíteros, portanto eles cuidam, eles zelam da mesa do Senhor, tá? Então, pode ser que em alguma igreja presbiteriana, se a irmã chegar e falar sobre isso, dando testemunho, né, da sua consciência sobre o batismo, é muito provável que nessa comunidade você possa ceiar, ou então numa igreja batista, que também é calvinista ou reformada, tá bom? Então, isso pode acontecer, tá certo? Mas não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. Eu falei isso pensando em algumas igrejas que também são monergistas que eu conheço, mas eu não posso determinar que é assim, tá? Eu posso falar, por exemplo, das igrejas reformadas, não é, de tradição holandesa, da qual eu faço parte, digamos assim, né? Tradição continental. Primeira questão importante: geralmente nós não abrimos a ceia para pessoas que vêm de outras congregações, para membros de outras igrejas, por exemplo, certo? Por quê? Porque para nós, não é, a comunhão, digamos assim, não é só uma questão de nós somos irmãos, não é? E eu creio em Cristo como você crê. Não, né? Isso deve ser realmente confirmado, tá? Porque para nós a ceia não é somente uma questão de estar em comunhão, presente, digamos assim, mas uma comunhão também de fé, de doutrina. Quando nós falamos de fé, estamos falando também do conteúdo da fé. Muitas pessoas dizem crer em Jesus, e isso nós não questionamos, né? Nós não questionamos a fé pessoal de ninguém, de forma nenhuma, então não tratamos as pessoas como se não fossem crentes. Elas chegam dizendo que são cristãs, que são, sei lá, de alguma igreja evangélica, ou saíram de alguma igreja evangélica. Nós não vamos questionar se a pessoa é crente ou não, né? Até porque não tem como julgar assim. Isso se verá na vida da pessoa, né? No tempo, na vida mesmo, tá? Mas algo que nós zelamos realmente é que a pessoa possa entender bem o que é o batismo, o que é a Santa Ceia, e a doutrina reformada do batismo e da Santa Ceia, não é bem diferente, certo, das doutrinas que existem nas igrejas evangélicas mais comuns, não é? Então, por exemplo, nós temos uma doutrina peculiar sobre o batismo e a Santa Ceia. A nossa compreensão dos sacramentos, né, ela é muito mais aguçada do que o que você vê, por exemplo, em algumas igrejas batistas, a igrejas pentecostais. Então, assim, é diferente. E nós realmente zelamos para que as pessoas possam, se vão participar da ceia, sejam membros da igreja, que tenham passado por um processo de catequese primeiro, para aprender, não é, toda a doutrina e especialmente aquilo que a Santa Ceia significa, porque a nossa teologia é diferente realmente, tá? Para nós, realmente, nós participamos. E é até importante, não é, um irmão que está chegando visitar a igreja reformada, não ficar apressado para cear, tá? Mas aprender, né? E então querer se comprometer realmente com aquilo. Então, se a pessoa está disposta a se comprometer e ser recebida pelos presbíteros na mesa do Senhor, então que aprenda, não é, que conheça a doutrina, que abrace essa fé e então participe, certo? Então é desse jeito, minha irmã, tá? Então, por favor, eu queria realmente recomendar à irmã que não ficasse muito impaciente com relação a isso, certo? Pode acontecer diferente, como eu disse, né? E alguma comunidade que a irmã de repente visitar, pode ser que os presbíteros recebam a irmã de maneira mais fácil, mais simples, certo? No nosso caso aqui, das nossas igrejas reformadas, não haverá primeiro esse trabalho de ensino,
para que então cada pessoa que participa da ceia tenha plena consciência do que é a fé reformada, do que significam os sacramentos, do peso que isso tem para nós, tá bom? Para que as pessoas não participem da ceia sem entender bem, né? Porque a ceia realmente ela é um sacramento, digamos assim, de consciência, né? Nós somos chamados para termos consciência de fato do que a Santa Ceia significa, do que ela representa. Por exemplo, geralmente nas igrejas evangélicas, a Santa Ceia é um memorial, né? Para nós reformados é muito mais do que um memorial. O memorial é apenas um dos aspectos da Santa Ceia. Então é importante entender sobre isso, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, uma forma litúrgica para a Santa Ceia para a irmã ler, por exemplo, tá bom? Mas se tiver dúvida sobre isso ainda, eu posso estar explicando. Falo isso como experiência porque eu já tive que conversar com irmãos que vieram de outras comunidades também e que quiseram participar da ceia. Eu tive que, antes da ceia, do culto começar no caso, conversar com eles, explicar, olha, por que não? Porque assim, assim, assado, nós não estamos discriminando vocês. Eu, antes de ser reformado, passei por isso também. Eu já era pastor, por exemplo, já era pastor de uma igreja evangélica pentecostal, e quando saí dessa comunidade e comecei a abraçar a fé reformada, eu lembro que eu fui visitar uma igreja reformada numa cidade vizinha, não é? Entre aspas, um pouquinho longe, mas fui participar lá do culto, não é? E pela manhã teve essa da ceia. E os presbíteros da igreja me chamaram de canto e conversaram comigo, não é? Explicando, olha, irmão, nós sabemos que o senhor é um pastor, tá? Que o senhor é um crente em Cristo, mas nós não temos como ter controle, porque nós não sabemos que tipo de doutrina o senhor aprendeu, não é? Nós não sabemos como o senhor crê em Jesus Cristo. O senhor está falando que crê, mas nós não sabemos como que isso funciona, né? Porque não é da nossa seara. Nós não somos presbíteros de vocês, então não tem como pastorear. E os presbíteros têm o dever de pastorear realmente os membros da igreja, para que eles possam realmente conduzi-los à mesa do Senhor. E eles não podiam fazer isso comigo, eu estava chegando. Então eles me explicaram isso e eu percebi que a questão todinha é o zelo, é o cuidado, não é? Para não banalizar a mesa do Senhor. Então é muito importante isso. E naquele dia, mesmo como um pastor de uma igreja evangélica, junto com a minha família, não participamos da ceia. E para mim foi tranquilo, eu não fiquei ofendido nem nada. Já aconteceu o caso de irmãos que ficaram ressentidos com isso. Eles se sentiram como se fossem discriminados ou como se nós não considerássemos eles como crentes. E essa não é a questão, não. É porque de fato existe uma diferença, não é, entre as igrejas reformadas, não é, por seu rigor bíblico, escriturístico, não é, das demais igrejas evangélicas, não é? A maioria talvez não é tão rigorosa com relação a isso, com relação ao ensino da palavra de Deus. Então é bom compreender para então assumir, tá, esse compromisso, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta mais, tá bom? E Deus abençoe.